pouquinho escuro hoje, mas vamos lá. Bora começar o nosso estudo? Deixa eu ver que horas são aqui. Bora lá, tá um pouquinho escuro, muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos, irmãs, né? Do Quai, do Face, tudo. Hoje vamos fazer a nossa continuação, porque na verdade, né, Jesus nos ensinou aqui no vídeo anterior a parábola do semeador, e depois que ele fez a explicação, que ele fez a parábola, que ele comentou, que ele falou, depois que ele comentou, ele falou a explicação, né? Explicou. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos estudar sobre a explicação da parábola do semeador. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10, versículos 23, e o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 9 até o 15. Eu vou ler, ele é meio comprido, mas vai falar o que nós quem assistiu o vídeo anterior, né, de ontem, no caso, é a mesma coisa, mas vamos ler, né, porque faz parte. O desafio é ler página por página, então vai ter vezes que é repetido, né, que nem agora. Vamos lá, explicação da parábola do semeador. Deu horário? Quando ficou sozinho, os que estavam junto dele, com os 12, perguntavam sobre as parábolas. Dizia-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, mas àqueles de fora tudo acontece em parábolas, para que olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não entendam, não voltem e lhes sejam perdoados. Diz-lhes: não sabeis esta parábola? Como conhecereis todas as parábolas? Como conhece todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são estes. Quando ouvem, imediatamente vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O que é semeado sobre solo pedregoso são estes. Quando ouvem a palavra, imediatamente o recebem com alegria e não têm raiz em si mesmo, mas são transitórios. Então, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros, os semeados entre espinhos, são estes. São os que ouvem a palavra e as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito das demais coisas penetram, sufocam a palavra e tornam-se infrutífera. Já os que são semeados sobre a terra boa, a terra fértil, são aqueles que ouvem a palavra, recebem no coração
e frutificam, dando exemplo, né? Um 30, um 60 e um 100. Então Jesus deu a explicação, porque, né? Quando Jesus deu a parábola aqui, que eu vou ler aqui para vocês entenderem, né? Parábola do semeador. Houve, eis que um semeador saiu a semear, e sucedeu que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves comer. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Por não haver profundidade de terra, de quando raiou o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu nos espinheiros, os espinhos subiram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e dava fruto, que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100, e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, era muita informação, como eu estou fazendo agora para vocês, era muita informação, né, para uma população, né, o povo daquela época. Então Jesus teve que explicar. Então, quando Jesus ficou sozinho com os apóstolos foram perguntar para ele, né? E Jesus deu a explicação primeiro. Ó. Não sabeis esta parábola? Como conhecereis todas as parábolas? Aí Jesus explica. O semeador semeia a palavra. Então, como nós lembramos, como nós aprendemos, nós ensinamos, nós aprendemos, né? Nós descobrimos que o semeador é Deus, né? Então, portanto, o que Deus quer? Deus quer ensinar o evangelho, ensinar as boas novas, as boas notícias, os bons ensinamentos, os bons conselhos, as boas orientações para chegar até ele, né? Para voltar para a casa do Pai, para voltar aos abraços, ao carinho, ao amor do Pai. Então ele semeia, né? Diz: não saber se for na parábola. O semeador semeia a palavra, quer espalhar o evangelho. Nós estamos semeando aqui. Estamos semeando, né? Um está lendo, outro está ouvindo, outro está vendo. Então nós estamos semeando. Estamos semeando o evangelho. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são esses. Então, quando ouvem, imediatamente vem Satanás e tira a palavra semeada neles. É aquele lance que nós falamos, né? Se nós terceirizarmos a fé, nós não conseguimos nos fortificar. Nós não conseguimos dar entendimento. Qual o real significativo? Por que nós escolhemos, né, nosso coração tocou mais para determinada religião, para determinada questão doutrinária? Se nós não lermos, se nós não estudarmos, se nós só ouvirmos, se nós só vermos. Nós temos que participar, nós temos que ler, porque ao ler, nós tatear um livro, ou hoje, né, celular, aplicativo, nós temos que sentir, assimilar o conhecimento, trazer o conhecimento para dentro de nós, que daí é só assim para fortalecer, para enraizar. Porque senão, no primeiro revés, o Satanás, o adversário, os obsessores, os espíritos brincalhões, os invejosos, tudo que é de ruim, faz de tudo para te afastar. Começa a plantar na sua mente os falsos amigos, porque quem faz isso é o falso amigo, né? Não, essa religião é do demo. Esse evangélico é fanatismo. O católico está fora de moda. Você está inventando coisinha, né? Você não vai viver sua vida. Você não está vivendo. Olha aqui fora, olha o mundo aí fora. Estão sempre plantando coisinha. E se você não sabe o real motivo que você vai ao encontro de Jesus, né? Porque escolher uma fé, escolher uma religião, é ir ao encontro de Jesus, não é? É um dos motivos. Mas se você não sabe isso alicerçado no seu coração, você começa a duvidar de si mesmo.
a duvidar das suas capacidades, a duvidar do seu destino. Mas será que ele não tem razão? Será que eu não estou missionando demais? Quem sou eu na fila do pão? E aí você começa a enfraquecer, abre brecha para os obsessores, ou Satanás, os falsos amigos, assim vai, ficar te minando, né? E você acaba acreditando que você não pode. Que você não pode voltar para Deus, você não pode voltar para Jesus, você não pode se alicerçar na sua fé, e você se afasta. Então é a fé fraca, a fé que não criou raiz no solo, né? Esse é o primeiro ensinamento de Jesus. Aí o segundo, os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são esses. Quando ouvem, imediatamente vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Agora, o que é semeado sobre o solo pedregoso é equivalente a estes. Jesus dá um exemplo. Quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem com alegria. E não têm raiz em si mesmo, mas são transitórios. Então, ocorrendo aprovação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Sabe aquele lance assim, que já contei aqui várias vezes? E para quem me conhece sabe. A gente entra na igreja, a gente entra no local religioso, lá está protegido. Lá a energia, a atmosfera do lugar tão maravilhoso. Então, ali a gente recebe a paz. É a coisa mais boa, gente. Eu sou espírita, mas vira e mexe eu entro. Quando eu vou pagar minhas continhas lá no centro da cidade, pagar conta, na praça, no centro da cidade, centro da cidade normal ali, onde está cheio de loja e coisa. Eu entro na igreja dos católicos ali, na igreja central da cidade, para rezar do meu quietinho. Por quê? Porque eu sei que ali, de tanto o pessoal rezar, tanto o pessoal, né, ter boas orações, boas vibrações, o ambiente é limpo, é puro. Você até nem consegue pensar sacanagem, não consegue pensar bobagem, de tão puro que é o ambiente. Então, é bom orar em lugares assim. Aí, o que Jesus está dizendo aqui? Que o caminho pedregoso, que é a terra, o solo pedregoso, cheio de pedra, é o seguinte: Deus semeia, né? Ou algum evangelista, alguma pessoa, né? Semeia, fala da palavra, fala de Jesus. Estamos lá na igreja, estamos no centro espírita lá, tá, o ambiente é maravilhoso. A gente, nossa, que palestra linda. Meu Deus, Dona Maria estava inspirada hoje. Dona Maria estava inspirada. Olha só, da onde ela tirou, que palavra tocou meu coração. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou deixar de cometer meus pecados. Eu vou parar com as coisas mundanas. Aí tá, enquanto tá lá, conversando, tomando passe, nosso caso espírita, tá ali, né? No mesmo dia hoje, agora, vamos dizer assim, tá ali. Mas a gente tem que sair pra cá, a gente tem que voltar pra casa, né? A gente tem que voltar pra casa. A gente tem que sair da igreja. O padre vai correr lá, o dirigente da casa espírita vai correr lá, porque uma hora vai ter que chavear, vai ter que fechar a casa. Ele também tem que ir embora. A gente vai. Aí, se você não cultivar aquela vibração boa, aquela benção, aquela proteção, aquela unção, aquele amor que Jesus, que Deus e aquela equipe material, os físicos mesmo, transbordaram para você, adepto, frequentador, né? Você não cultivar, e é comum isso, é muito comum. Ao sair da porta,
o daimon, o adversário, o obsessor, o encosto, o capeta, sei lá o que for, já volta em você e te dá tudo de volta. Você começa a pensar tudo de volta. É o que você fazia antes de comer, daquele horário da sessão, aquele horário da igreja. Vai te dar sede, vai te dar vontade de beber, vai te dar vontade de discutir, vai te dar vontade de brigar, vai te dar vontade de ir para os lugares das primas, né? Não das primas de sangue que eu estou falando. E você vai ir, você vai ceder. Por quê? Porque você não está enraizado. Você recebeu, né, a palavra de Jesus, o ensinamento, as parábolas, ensinamentos, como você até assimilou, até entendeu, né? Mas como não está alicerçado, você não quer cultivar, você não quer treinar, porque é um treinamento, gente. É um treinamento. É diário, minuto a minuto. Porque as tentações da vida, de todas as matizes, a gente recebe 24 horas, até mesmo dormindo. Até mesmo dormindo. Quem de nós aqui, mesmo em sonho, nunca foi para lugares que sã consciência não iria? Para baile, para festa, para loucura, para maluqueiragem, e tiroteio, e brigaiada e coisa. Mas eu nunca mais faria isso. Então, a gente sofre tentações 24 horas por dia. Só que nós, como religiosos, nós temos um dever a mais que os irmãos que não são. Nós temos consciência. Nós sabemos a realidade dos fatos. Então nós temos que estar sempre em constante treinamento. Sempre enraizando, nutrindo a nossa semente, que é a fé, que é o bom coração, que é entendermos. Porque não basta só ouvir, não basta só ficar feliz. Nós temos que trazer, enraizar no coração, na alma. Porque só não falar, eu sempre digo, só não falar, memorizar, qualquer um pode, né? Vou andar sempre com o aplicativo aqui, né? E olhar o salmo do dia hoje. Isso aí qualquer um pode. Mas agora, enraizar na alma, no coração, aí é difícil. Então, daí quando, né? O que é semeado sobre o solo, Satanás tira a palavra, semeado. O que é semeado sobre solo pedregoso são esses. Quando ouve a palavra, imediatamente o recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, né? São transitórios. Então, ocorrendo a provação, né? Provação, tentação, né? Opinião. Desiste. Tá, só mais uma vez. Tá, só hoje. E vai. E volta a beber, e volta a fumar, e volta a brigar, e volta a discutir, e volta a bater na mulher, e volta... Mas daí, quarta-feira, eu vou lá no centro tomar meu passe. Domingo, dominical, eu vou lá na minha igreja rezar. É uma fé enraizada? Não. Ela não tem substância. Ela não tem nutrientes. E qualquer raiz, qualquer planta, para ela crescer, para ela fortificar, para ela precisa ser nutrida, precisa receber água, luz, sol, proteção da geada. Então, e isso a gente faz através da fé, da oração, mas das nossas ações. Né? E todo ensinamento de Jesus, ele sempre é para fazer nós pensarmos o que a gente faz da nossa vida, o que a gente faz com a nossa fé. Porque muita gente pensa que a fé é só acreditar e Deus e não mudar nada na vida.
Quem dera que fosse assim. Quem dera. Mas eu estaria até garantido. Porque acreditar, eu acredito. Leio, leio. Gravar vídeo agora, eu gravo. Mas não é assim. Não é. É treinamento, é constantemente diário. É diária. Porque quanto mais você se dedicar à sua fé, à sua religião, mais tentação você vai sofrer. Mais tribulações podem aparecer no seu caminho. Porque isso é um bom sinal, gente. Não é para se desesperar. Não é para achar que Deus não ama. Pelo contrário. Uma pessoa insignificante no mundo, o mal nem se importa. Agora, o mal só persegue quem trabalha para Deus, para Jesus, porque sabe que vai atrapalhar os planos da maldade, do mal. E nós, que somos religiosos e começamos a entender isso, o momento que aparecer a adversidade, as provações da vida, como diz Akira, as pedras, o pedregulho, o solo pedregoso, é para nós lembrarmos disso, nos atentarmos. Peraí, Jesus está testando a minha fé. Jesus quer saber como é que eu vou resolver essa questão. Se eu vou resolver braguejando, resmungando, brigando, discutindo, ficar de braço cruzado, não fazer, né, não resolver, ou eu vou molhar as mangas e com dor, com choro, né, cansado, mas eu vou à luta. E alicerçado no amor, sabendo que nós precisamos vencer essa dificuldade que apareceu. E aí é qualquer tipo de dificuldade. E aí adapta para a sua vida. Quando a gente entende isso, a gente começa na hora que Deus coloca o teste, a gente já percebe e até já começa. Ah, é, pai, tu acha que eu tô dormindo? Eu sei que é o teste. E você começa a ter, e resolve. Vai ter que cada vez mais alicerçar a sua fé. Então, alicerçar a fé não é só crer, não é só confiar. Nós, seres humanos e almas, temos que fazer parte. Cabe a nós fazermos a nossa parte. E a nossa parte é sempre nos policiarmos, né? Que é o vigiar e orar, policiarmos e agirmos. Procurando sermos honestos, procurando sermos corretos, procurando sermos homens e mulheres verdadeiramente de bem. Em todas as áreas. Todas. Até mesmo no pensamento. Até mesmo no pensamento. Então, o que é semeado sobre solo pedregoso são esses. Quando ouve a palavra, imediatamente o recebe com alegria. Não tem raiz em si mesmo, mas são transitórios. Então, ocorrendo a provação, né, ou perseguição, por causa da palavra, imediatamente se escandalizam, né? Oh, meu Deus, e abandonam a fé. Aí Jesus continua. Os outros, os semeados entre espios, são esses. E aquele homem, aquela mulher que ouve a palavra, né? Oh, Jesus fala. Jesus está ensinando. Acho que eu preciso mesmo. Preciso voltar a visitar a igreja, preciso voltar a uma casa espírita, preciso voltar a ler, preciso voltar a ver vídeos mais vezes. Preciso ouvir os áudios do Eduardo mais vezes. Fazer meu jabá, né, gente? Fazer meu jabá. Mas preciso, de alguma forma, entrar em contato mais vezes com Jesus, né? Aí tudo bem. É o correto. Mas tem uma explicação disso aqui. Ó. Os outros, os semeados entre espíritos, são esses. São os que ouvem a palavra, né? E as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito
das demais coisas penetram, sufocam a palavra. É aquele lance, e é real, gente. A gente passa por eu passei várias vezes eu questionei, me questionei, de vez em quando ainda me questiono, porque nós somos seres humanos, então de vez em quando a gente, mas daí quando eu vejo, pô, tô me questionando demais, peraí, né? Eu tenho que pensar essa balança, equilibrar essa balança. A gente questiona, a gente fica, peraí, mas a gente escolhe ser do bem, a gente é honesto, a pessoa boa. E quem a gente ama escolhe o cafajeste, escolhe, né, a pessoa ruim. Aí você fica, mas peraí, será que vale a pena ser religioso? Será que vale a pena ser honesto? Será que vale a pena ser bom? Nunca bater, nunca judiar, nunca roubar, nunca fazer nada. Então você começa a se questionar, né? E você começa a olhar, mas peraí, quem sabe não é melhor viver para a matéria, que é correr atrás só da riqueza, correr atrás dos bens materiais, correr atrás, né, só do corpo, né, das pessoas, do homem, da mulher. Como você sabe. E esquecer Deus, esquecer Jesus, a gente passa por essa tentação, todo mundo passa por essa tentação. E aí, se você não tem uma fé raciocinada, não tem uma fé enraizada, com raízes fortes, você cede. Porque aos meus olhos você pensa, peraí, fulano é ruim, fulano fez um monte de besteira. E a pessoa que te ama está com fulano, não está com você. Anda com fulano, não anda com você. Dá atenção pro fulano, não dá atenção para você. Aí você fica, mas peraí, será que vale a pena? Aí você tem que, quando passar por essa questão, ou meu vizinho compra carro, meu vizinho compra uma casa, meu vizinho tem 3 casas, tem uma casa na praia e nem trabalha. Eu me mato trabalhando, mal consegui comprar meu Fuquinha, usado ainda, né? Ou minha Tobata. Aí você se questiona. Agora, se você ceder, não, mas eu vou fazer igual meu vizinho não vai para a igreja, meu vizinho não reza, meu vizinho vive bêbado, meu vizinho vive enganando as pessoas e está sempre bem. Só que daí, se você fizer, você ceder, você deixou os espinhos, deixou a matéria, que é transitória, te sufocar, matar a sua fé, matar quem você é de verdade. Lembrando, você é um filho, uma filha de Deus. E isso que você acha que fulano está tendo vantagem sobre você, porque convive mais com a pessoa que você ama, né? Sai com a pessoa que você ama, mora com a pessoa que você ama, tem carro, mansão, 3 casas na praia, tudo que você não tem, e tal, e, né? Só que você tem que entender que isso, o que você toca, é transitório, não é real. Tanto é que não é real que você não vai levar pro túmulo ou vai levar pro túmulo. Não vai. Né? Pro túmulo máximo é uma roupa, e ainda vai depender da boa vontade do parente de colocar uma roupa em nós, né? Se vocês quiserem colocar só o lençol, nós vamos ter que aceitar, nós não tem como reclamar, né? Ou quiser deixar pelado lá, nós vamos ter que aceitar. Então, o que você realmente vai levar para sempre? É o seu bem-estar emocional, a sua felicidade e saber que é transitório. E o que é seu de verdade, Deus dá um jeitinho de te colocar perto, nem que seja perto.
Nem que seja perto, né? Mas dá um jeito. E quando é seu, vem até você. É carro, é casa, é ser gerente, é ser supervisor, é ser o empreendedor, o empresário, a empresária, é crescer materialmente, mas não fique, não fique correndo atrás com um olhar de inveja. Não fique correndo atrás achando que você não é merecedor, merecedora de Deus, porque você naquele momento não está. É que talvez aquele momento ainda não é o momento. Entendeu? Porque o que é seu, o que Deus escreveu para você, o que Deus colocou no seu destino, ele dá um jeito. E é verdade, ele dá um jeito. Acontece tantas coisas na vida da gente que a gente fica, depois que passa, a gente, agora faz sentido. Agora faz sentido. Né? Então, Deus dá um jeito. O que não quer é que você desanime na primeira dificuldade, na primeiro revés. Porque quanto mais você se voltar para ser de Deus, ser de Jesus, na sua fé, na sua religião, qualquer uma, mas que você começar a se dedicar mesmo, né? Começar a se questionar internamente, né? Não, eu preciso corrigir essa falha moral, essa falha emocional. Eu preciso ser um novo homem, eu preciso ser uma nova mulher. Eu quero ser uma pessoa mais amorosa. Eu quero que meus filhos me respeitem não por medo, mas por simpatia, por amizade, por amor. Então eu quero mudar. E você tenta mudar, você tenta seguir a orientação da sua fé, da sua religião. Deus vai preparando, porque daí, opa, ele está nutrindo, ela está nutrindo a fé dela. A semente está germinando, está crescendo. Já passou pela pedra, né? Achou uma brechinha. O espinho veio, que são as dificuldades, mas a plantinha já cresceu um pouco mais, o espinho já não consegue sufocar. E a tendência, quanto mais você se alicerçar na sua fé, ser honesto, ser honesta, não ter inveja de qualquer tipo de situação, né? Você vai crescendo. E aí chega ao ponto final do nosso estudo, nossa leitura de hoje, que geralmente na quinta-feira eu nem faço, mas é como é uma continuação, né? Mas são palavras imediatamente escandalizas. Os outros, o semeado entre os espíritos, ouve a palavra e as necessidades da ligando a riqueza, desejo a respeito das demais. E torna-se frutífero. Agora os últimos. Os que são semeados sobre a terra boa são aqueles que ouvem a palavra, ouvem a leitura, leem, vão na igreja, vão no centro espírita, leem, falam de Deus, conversam de Deus, falam de Jesus, falam do Evangelho. Né? São aqueles que ouvem a palavra, recebem, né, no coração e frutificam. O que é frutificar? Fazer o bem. Fazer o bem em ação, fazer o bem em pensamento e age, dando exemplo. Aí você está frutificando, você já é uma árvore frondosa. Sabe aquela árvore que dá sombra? Aquela árvore que dá o alimento para o viajante, leva quem está passando na rua. A coisa mais linda do mundo. É você. Somos nós. E isso é fácil de saber quando nós somos. Porque o que é receber, né, e frutificar? É quando eu leio, eu assimilo e eu ponho em prática. E às vezes eu não consigo pôr em prática fisicamente, aos olhos das pessoas, ou aos olhos da familiares, ou quem convive junto. Mas já comece em pensamento,
Comece a pensar coisas boas. Não deixe que o medo, que a dúvida, que as incertezas o paralisem, a paralisem. Não. Porque toda vez que você tiver uma ideia de realizar algo em sua vida que melhore a sua situação financeira ou material e de quem convive com você, seja em todos os lugares, em todos os âmbitos sociais, o daimon, o adversário, o capeta, o obsessor, o encosto, sei lá quem for, o invejoso, eles vão minar o seu pensamento, te colocando dúvida, te colocando questionamentos. Será que posso? Será que posso? Será que eu consigo? Será que é a hora? Ah, mas eu não tenho uma câmera boa, de HD e coisa arada. Ah, mas eu não tenho um ambiente bonito, uma estante, um lugar amplo. Ah, mas eu não sou bonito, eu não sou fotogênico. Ah, mas eu gaguejo, não vou conseguir ler. Essas dúvidas aparecem. É normal. O que não é normal é você aceitar. O que não é normal é você aceitar. Porque se for uma coisa que você tomou decisão baseado nos ensinamentos de Jesus, mesmo que seja para coisa material, que vai beneficiar um filho, uma filha, uma geração inteira, e vier dúvidas, continue e foque em fazer, em realizar o que você planeja, o que você deseja realizar, porque é sinal de Deus, de Jesus, que você, minha irmã, está no caminho certo. Eu conheço uma família, uma mãe solo, eu não vou dar o nome, sabe que é bem famosa, mas não vou dar o nome, mas ela vai saber quem é. Deus é tão bom para mim, que aqui em Frederico, eu fui convidado há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, a conhecer um empreendimento que até então para mim, não, mas isso aí tem milhares, né? Isso aí tem milhares, isso aí, né? Mas vamos lá, vamos conhecer, vamos ser educados. Esse empreendimento é uma escola para crianças de inglês, né? Escola, um prédio ali, um prédio, uma loja, um ambiente, uma escola, para dar inglês para as crianças. Então, isso aí tem na sua cidade, isso aí tem no seu bairro, várias empresas. Eu não vou dar o nome, se preocupe. Mas, o que me deixou feliz, que meus mentores me esclareceram, eu estando lá no prédio, junto com essa família, né, uma mãe solo e 2 filhas, né, lindas fisicamente e de almas, né, que hoje eu vou revelar. Hoje nós vamos revelar quem são essas filhas. Vamos revelar, olha o spoiler. Mas é diferente, totalmente diferente. Estão preparando as novas gerações, as crianças de agora, com um método totalmente diferente para nós. O nosso método aí, né, de ensino, de aprendizado da nova língua, de uma outra cultura, de uma outra língua.
um método muito mais prático, muito mais fácil de aprender, muito mais feliz, né? Porque quando você aprende brincando, aprende sorrindo, aprende com histórias, aprende totalmente diferente, é mais fácil de memorizar, é mais fácil de assimilar. E eu tenho certeza que minha irmã e essas irmãzinhas, quando tiveram a ideia, lá atrás, há 5 anos atrás, mais ou menos, quando tiveram essa ideia, esse planejamento, de se arriscar, porque é uma ideia nova, uma ideia inovadora, que ainda é o começo do que será normal nos próximos 100, 200 anos, em todos os tipos de escola, mas é uma coisa nova. Né? Já passa, com certeza, receberam dúvidas no seu pensamento. É arriscado. Não sei se vai dar certo. Não sei se as pessoas estão preparadas. Os pais, as mães, as avós e as próprias crianças. Mas mesmo assim, com dúvidas, com medos, com incerteza, deram o primeiro passo, deram a cara, investiram e estão usufruindo agora dos frutos merecedores. A revelação, minha amiga, família linda, família de alma, vocês, suas filhas, são reencarnação de duas educadoras lá na espiritualidade, lá na colônia espiritual, onde cuidam de crianças. Então, toda vez que elas desencarnam, todas as que elas morrem, elas cuidam de crianças. É normal para elas. Educandário. Educandário. Lá do educandário, obrigado. Lá do educandário. Então, isso que elas trazem, esse acolhimento, se encontraram na sua profissão, estão felizes aonde estão, com o seu empreendimento, porque já fazem, ou faziam, né, porque estão aqui agora, lá no educandário. Educandário, para quem não sabe, nos termos espíritas, nas colônias espirituais é onde as crianças, que morrem crianças, né, gente? Morrem crianças. Ficam, né? É tipo um orfanato, assim. Então é cheio de criança. E lá tem cuidadoras. Almas puras, almas boas, porque para cuidar de criança, né? Tem que ter o coração puro, o coração bom, né? Não judia. E lá na colônia espiritual é que não judia mesmo, né? São anjos. Então, suas filhas são espíritos bons, espíritos que eu respeito muito. Né? Um grau elevado. Então, continuem. Não desistam dos sonhos de vocês. Não deixem que os outros empresários de outros tipos dizem que não vai dar em nada. Não, isso aí é passageiro. Bom é o sistema antigo. É o que sempre deu certo. E, gente, continuem, minhas irmãs. Família linda, família inteligente, família de almas. Porque vocês estão dando o primeiro passo e os outros empresários que estão nessa linha, espalhados por aí, pelo estado, com esse tipo de aula, vocês já são precursores, não do agora. É mais importante. É mais importante. E um dia vocês vão entender o que eu estou falando. E vão me agradecer. Se não for agora que eu digo que 10, 15, 20, 50 anos em vida ainda, mas quando a gente morrer,
Um dia vocês, mesmo depois da morte, nós 4 depois da morte, vocês vão me agradecer. E vocês vão entender também. É o primeiro passo, é a semente. Vocês estão plantando a semente do que, mostrando para o mundo, dando um gostinho, um temperinho do que vai ser realidade quando o nosso planeta já ser, que nem é hoje, né? Que todo mundo já sabe, prova, expiação, que é desse jeito, já ser, que já está se preparando, falta pouco, mas já ser assim, regenerador. Onde as crianças, as educações em todos os âmbitos, serão igual vocês fazem. Hoje vocês são uma novidade, vocês, né, os empresários que escolheram isso. Pouca gente ainda assimilou, pouca gente ainda entendeu. Os antigos, né, os professores antigos e a comunidade antiga não entendem, né, porque é difícil aceitar o novo. É difícil aceitar o revolucionário. Mas eu sou muito grato a Deus, à espiritualidade e a essa família que me mostrou isso. E a explicação que eu tive no momento, estando lá com vocês, né? O porquê que eu estava vendo, porque ali eu estava vendo, eu cheguei a me emocionar, porque eu estava vendo o que eu li, e com o Gilberto Porto, que está me acompanhando agora, e os espíritas, né? A gente lê, gente, nos nossos livros espíritas de Chico Xavier, lá de 1935, 1945, 1950, 1960, falando das colônias espirituais que existem educandários, onde ensinam as crianças, onde cuidam das crianças de uma forma diferente do que a gente vê até hoje nas escolas municipais, escolas normal. E Deus e Jesus, eu me emociono. E a espiritualidade foi tão boa comigo que me levou nesse prédio aqui na cidade de Frederico Westphalen, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, dessa mãe solo, com suas 2 filhas, né, empreendedora, a dona da escola, e me mostrar um pedacinho material do que acontece na espiritualidade. Enquanto eu estava ali, porque na minha vida é assim, agora é revelação, enquanto eu estava ali, os amigos estavam me contando as histórias. São 2 almas, 3 almas, mas são 2 almas maravilhosas. E que finalmente encontraram a missão, uma das suas missões na Terra. Que antes de reencarnar essas 3, antes de fulana escolher ser mãe das 2 e as 2 escolherem ser filhas da fulana, se era dar o pontapé inicial, é deixar uma marca para sempre na cidade, na região, no Brasil, no mundo, porque são das primeiras no mundo a ter esse tipo de educação, né, que estará formando as gerações pautadas no amor, no acolhimento ao próximo, que são os que vão fazer parte e impulsionar a Terra para realmente, finalmente, transformar na tão sonhada Terra regeneradora, né? A evolução da Terra, porque a Terra evolui, gente, todo mundo evolui. E eles fazem parte. Então, vocês não têm noção. Agora eu estou falando, estou revelando, vocês não têm noção a missão que é uma missão linda, gente. Por isso que eu digo, muita gente pensa que missão é só aqueles que dão 1 milhão de 10 caminhões, 1 tonelada de rancho
de alimento, fazem sopão, falam para a multidão, falam de religião. Olha essas 3, mãe e 2 filhas, estão na missão linda. Aí meus amigos me contaram. Agora elas se encontraram. Elas não sabem, meu irmão, mas elas agora estão cumprindo uma missão, um combinado, um contrato, né, de alma, que as 3 tinham feito anteriormente, antes de estarem, né, com esse corpo, estarem aqui, tocando, se enxergando, se abraçando. Por isso que vocês são uma família unida. Por isso que vocês se amam verdadeiramente. Por isso que vocês se encontraram nessa profissão aí, nesse empreendimento, e estão cada vez mais felizes. Estão cada vez mais, porque vocês encontraram, ainda que inconsciente, a missão de vocês. Uma das missões, né? Tem várias, mas uma das missões de vocês. Isso é lindo, gente. Então, fulana, tenha orgulho das suas filhas. O que você já imaginava? Sim. São 2 anjas na terra. São 2 almas assim, ó. Lá em cima. E poucos pais têm oportunidade de ter filhos, filhas vindo de uma colônia espiritual. Ainda mais do educandário. Pode me chamar de louco, mas não, eu sei o que eu estou falando. E eu sou grato a Deus por ter essas pequenas oportunidades. Foi um dia só, mas foi lindo. Porque é bom. É bom a gente ter confirmação material de que o mundo está mudando. O mundo vai mudar. Porque essas crianças que vocês cuidam hoje com 5, 7, 8, 10 anos de idade, daqui 10, 15, 20, serão homens e mulheres bem diferentes do que nós vemos hoje. Graças a uma nova técnica de ensinamento que vocês estão dando, que não é só pautado na memória, na gravar, na decoração, decorar, não. Pautado no amor, no acolhimento, no carinho, no recebimento, e eles vão passar para frente. Então, o legado de vocês, né, é muito lindo. Eu não vou dar nome, né, em respeito, porque eu não pedi autorização, mas vai saber, né? Eu fui na sua escola. Passei uma tarde lá linda com as suas 2 filhas. Você me apresentou. Era um sábado. Então, tenha muito orgulho. Você tem 2 filhas maravilhosas. E se questionarem e se passar dúvida que não está indo para frente, não desistam. Continuem nesse empreendimento. Lógico, se quiser desistir, desiste, mas continuem nesse empreendimento. Porque vocês não estão fazendo materialmente só para que nem comprar um carro, não. Vocês estão plantando uma semente de uma nova era. O que vocês fazem hoje, daqui 50 anos, 100, vai ser em todas as escolas normais. O que hoje é quase impossível, né? Hoje assim, não, hoje é decoreba. Mas então vocês são a semente. Assim como Jesus foi a nossa semente. E olha nós falando de Jesus, falando de amor. Então, eu tenho muito orgulho de conhecer vocês. E é por isso que eu gosto de estar na presença de vocês. Porque eu sei quem vocês são. Vocês não sabem, mas eu sei. Então, muito obrigado. Era um desabafo. Talvez esse irmão, essa irmã precisava descobrir, né, para saber que é bom seguir correto. É bom ser diferente. Às vezes não vão entender por você ser justa, por você pautar a sua fé, né, católica, religião, mas continue. E se a dúvida surgir, faça o que dissemos aqui. Não tenha dúvida. Não deixe a dúvida tomar conta. Continue.
Porque se a dúvida surgir, se o medo surgir, se a insegurança surgir, é sinal que você está no caminho certo. É assim que eu faço na minha vida. E às vezes demora para aparecer resultado? Demora. Mas aparece. Por quê? Porque eu não deixo. Até tudo bem. Assim, será? Mas eu lembro, volto atrás e vamos continuar. Não dá para deixar a dúvida tomar conta. Não dá para deixar o medo tomar conta. Pois o medo, ele é um entrave. É uma corda que amarra você. Você caminha, 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 mas o medo não deixa você ir para frente. O medo te segura, o medo te trava. Então, pega a tesoura e corte. Quando o medo aparecer, quando a dúvida aparecer, é sinal que você está fazendo a coisa certa. Não desista, porque a recompensa vem. Pode não vir em grana. Pode não vir em status social, como as pessoas imaginam. Mas você crescendo perante Deus, para eles, é o melhor status social. Porque é lá que importa. Aqui a gente tem que viver. Mas é lá que importa. Então, vamos fazer o nosso Pai Nosso, né? Que é para dar para o encerramento. 1 hora bem certinho. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém. Um abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom trabalho para aqueles que vão trabalhar, né? Um bom descanso para aqueles que vão descansar e até amanhã. Escutem minha musiquinha aí, meu clipe, né? Nós fazemos com muito carinho, com muito amor para vocês, né? Nós dedicamos um tempinho para vocês e para mim, né? Eu posto mais para mim, na verdade, porque eu gosto de ficar escutando, eu gosto de gravar, de memorizar, de ler. Então, mais é para mim, na verdade. Por isso que toda hora tem coisa aí no meu Face aí, porque na verdade eu faço para mim. Eu sou egocêntrico, eu gosto de olhar. Então, um abraço, fique com Deus. E se falei demais, é canalizado, né? É para falar, fala. Porque senão eu não falo. Mas se era para falar, falei. Então, quem merecia receber a mensagem era endereçada, receba. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.